Senhor nos abençoe, nos guarde no seu amor, nas suas muitas misericórdias. A palavra do Senhor hoje nos leva ao livro dos Salmos, o Salmo de número 51. Algumas palavras importantes para a instrução. Quando nós estamos na presença do nosso Deus, é muito comum que nos perguntemos se somos dignos de estar diante de tão gloriosa presença, este Espírito maravilhoso, Criador e mantenedor de todo o universo, de todas as coisas, das mais pequenas, ínfimas, como das grandes coisas, os astros, as estrelas, as galáxias, nuvens estelares e tantas coisas, que é obra deste Deus maravilhoso. E nós nos perguntamos se merecemos estar na presença deste Deus, ou que Ele volte para nós a sua atenção. E há até aqueles que preconizam ser necessário que nós sejamos puros para estar na presença deste Deus. Mas precisamos conhecer melhor as Escrituras, irmãos, para que a gente entenda que este Deus, Ele está em busca do seu povo, e que o seu povo são pessoas como nós, pessoas comuns como nós. O Salmo 51 aqui, um salmo do rei Davi, é onde ele faz uma confissão de um dos seus pecados, porque ele cometeu muitos pecados. Mas este pecado em especial traz a história de um adultério que Davi se envolveu com a mulher de um dos seus líderes militares. Dizem que ele estava, certo dia, passeando lá pelo seu palácio, e ele viu uma fonte que estava ali em frente, uma mulher muito linda se banhava. E ele ficou muito interessado por aquela mulher. Perguntou aos criados de quem se tratava e disseram a ele que era mulher de um dos seus generais, o general Urias. E ele mesmo assim insistiu que aquela mulher fosse ter com ele. E ele acabou se envolvendo com esta mulher, se deitando com ela. E ela ficou grávida. E a história que está nas Escrituras, as histórias do nosso povo, por mais vergonhosa que seja, está registrada aqui para que o povo de Deus saiba que nós somos um povo comum. A diferença que tem ser povo de Deus e não ser povo de Deus é que Ele nos chamou para alguma coisa importante. Eu digo sempre, para a construção da nova humanidade, deste mundo que todos nós sonhamos. É o que faz a diferença. E Davi, então, para que a criança não nascesse, revelando a todos o seu adultério, porque o general estava em batalhas, ele resolve enviar o general para a morte, para ficar com a mulher do general. Foi a única solução que ele achou. E o profeta Natã foi lá e disse a ele que Deus sabia do pecado que ele havia cometido. Esse salmo aqui, 51, ele fala do seu pecado. E nós sabemos que Davi, ele, além de ser o mais importante rei da história dos judeus, grande guerreiro, sábio, um homem que tinha todas as coisas, ele foi escolhido por Deus para que da sua família nascesse o Salvador do mundo, que é Jesus Cristo. Por isso Jesus era chamado filho de Davi, porque ele pertencia a essa linhagem segundo a carne. E nós vemos que Deus, Ele opera, não importa o tamanho do pecado,
Não importa a maneira como a pessoa esteja se sentindo. Não importa o que a gente já tenha feito. O que importa é o que a gente decida fazer a partir de agora, que nós encontramos este Deus. E resolvemos andar com este Deus. Ele começa o salmo dizendo a Deus: olha, Senhor, tem misericórdia de mim. O que é misericórdia? É o amor que não leva em conta o juízo. Porque o amor que leva em conta o juízo, esse não serve. Quando eu estou orientando os casais, eu sempre digo: olha, se não houver no seu coração o amor de Deus, seu casamento não dá certo. Porque o amor do homem é um amor que leva em conta o juízo. A justiça, está certo, está errado, você não fez, você deixou de fazer. Isso não é o verdadeiro amor. O amor misericordioso é o amor ágape, que se derrama do coração de Deus sobre nós, sem qualquer tipo de juízo. Você não é julgado para entrar na casa do Senhor. Por isso ele inicia o salmo dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. É assim que nós precisamos nos colocar diante de Deus. Segundo, as tuas benignidades. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Nós não esquecemos das coisas erradas que fizemos. Isso sinaliza a nós quem nós somos. Quando Deus toma posse da nossa vida e passa a guiar a nossa vida, nós começamos a sentir a felicidade verdadeira, porque estamos vivendo agora com o Pai. Mas Ele não deixa nós nos esquecermos que nós não somos nada sem Ele. Que nós precisamos dEle em todos os momentos da nossa vida, nas realizações que nos cabem, seja no campo profissional, familiar, conjugal, dentro da igreja, irmãos, em outros lugares, em qualquer coisa nós precisamos de estarmos imersos na mente de Deus para que as coisas se realizem de forma permanente. Contra ti somente pequei. Irmãos, poderíamos dizer, mas você pecou contra Urias, ficando com a mulher dele, levando ele para a batalha para que ele morresse e tal. Pecou contra a Batseba, que era a mulher do Urias, que mais tarde se tornou a mãe de Salomão, grande rei, sábio rei. Mas ele reconhece uma coisa que é importante, através da sua sabedoria: eu pequei somente contra ti. Porque quando nós pecamos contra o nosso irmão, quando nós fazemos mal a alguém, nós estamos pecando contra Deus. Estamos pecando contra as pessoas, mas contra o próprio Criador. Por isso o Senhor ensina que o maior mandamento é reconhecer ao Deus de Israel como o único Deus e amá-lo de todas as nossas forças, do nosso coração, do nosso entendimento, com todo o nosso espírito, e amar ao próximo como a ti mesmo. Porque quem faz mal ao próximo está ofendendo ao próprio Deus, irmãos. Veja a consequência disso para a nossa vida, para a vida das pessoas que estão à nossa volta. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis, Senhor, que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Veja que é um Deus que opera, um Deus que faz, um Deus que mostra, um Deus que ensina. E ele segue dizendo: purifica-me, versículo 7, com isope, ficarei puro. Lava-me, ficarei mais branco do que a neve. Ele pedindo para Deus fazer, porque ele não tinha nada o que fazer, ele já estava condenado pelos seus pecados.
Se nós transgredimos, nós estamos condenados, irmãos. Nós precisamos que Ele nos salve. Não existe absolutamente nada em nenhuma passagem das Escrituras Sagradas, qualquer procedimento que você faça, que possa te livrar da condenação provocada pelo pecado. Nenhuma. Nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. Não tem como. A lei só condena, dizia Paulo. Ela não dá uma solução para o problema do pecado. Entra Jesus aqui. Entra o Senhor de Davi. Jesus era o Senhor de Davi. Entra Ele, purifica-me, lava-me. Eu fui formado em iniquidade, eu só sou pecado. Faze-me ouvir júbilo e alegria, versículo 8, para que gozem os meus ossos, que tu quebraste. Ele reconhece que ele está destruído pelo pecado. E sabe que Deus permitiu que isso acontecesse. Irmãos, é claro que se isso já não estivesse no projeto de Deus, é claro que não teria acontecido. Deus poderia trazer o general Urias de volta, impedir que a mulher fosse lá falar com Davi. É claro que Deus poderia impedir, porque Ele é Deus. Mas Ele não fez, por quê? Porque o Senhor, como diz aí o ditado popular, escreve certo em linhas tortas. Irmãos, essa coisa de gente pura, de gente justa, de gente certinha, isso tudo é muito esquisito diante das Escrituras Sagradas. O pecado sempre está por perto de nós. Os conflitos da luta entre o bem e o mal, da alma que está nas trevas, saindo para a luz, essas trevas são vivas, é um espírito. Ele quer nos prejudicar, quer nos destruir, ele quer acabar com a nossa felicidade. Isso está por toda a Escritura. Então é um Deus, como disse o irmão que me antecedeu, um Deus vivo, que opera em nós para o bem, para a nossa felicidade, escreve o nosso futuro. Não é um futuro que você vai fazer. Isso é uma bobagem que o mundo fala, né? Que você tem que trabalhar, se qualificar para você prevenir o seu futuro. Quando você for velho, você precisa ter aposentadoria, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo. Você não precisa ter de nada disso. Você precisa ter Deus. Quantos aposentados estão aí nos hospitais, sendo tragados pela morte? Os parentes não vão nem ver. E bem aposentados, aqueles até que desejam a morte dele para ficar com a pensão. Este é o mundo que vivemos, irmãos. Nós não precisamos de nada. Nós precisamos somente de uma coisa, de ter este Deus vivo, trabalhando e operando a nosso favor. É o que nós precisamos. Como dizia Jesus, as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida. O que você precisa? Comida, vestido, moradia, saúde. É o poder do universo que está ao teu lado, trabalhando para a sua felicidade. Você tem alguma dúvida? Não há dúvida nenhuma, irmãos. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, versículo 10, renova em mim um espírito reto. Quer dizer, conserta em mim o que está errado, o que está torto. Percebe? É um Deus que faz em mim, não é eu que faço. Eu quero ver você se salvar. Interessante, né? De arrumar uma cruz, vamos pregar você na cruz para você se salvar. Jesus morreu na cruz para nossa salvação, irmãos. Nós tínhamos que todos os dias ajoelhar e orar ao Senhor, agradecer por Ele. A cruz era o nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar, para nossa salvação. Por isso Ele tem poder sobre a morte, tem poder sobre o inferno. E cria em nós um coração puro. A pureza de espírito só pode nos ser dada por Deus. A gente não tem o que fazer para ser puro. Só Deus pode nos dar a pureza. Pobre daqueles que acham que podem obedecer a Escritura. Tem algumas pessoas que acham que podem obedecer a Escritura. A obediência é Deus que dá. Se Deus não te der a obediência, você não consegue obedecer.
Nós só resistimos ao pecado se Deus nos der resistência. Se Deus não nos dar a resistência, nós não resistimos ao pecado. É Ele que faz. Por isso, este salmo está cheio de clamores de Davi a Deus para que Ele limpe o seu coração, conserte o seu espírito torto. Me limpa, me deixa branco como a neve, ele diz. Olha o versículo 11, não me lances fora da tua presença. Davi está desesperado porque cometeu um desatino sem fim. O profeta Natan acabou com ele, se os irmãos puderem ler a história. O profeta Natan acabou com ele. Ele se achando, o profeta Natan foi lá, está achando que você é muita coisa. Deus viu tudo que você fez. Ninguém sabia, ele fez tudo escondido. Ele estava desesperado, não me lance da tua presença, não me lance fora da tua casa, senão eu estou perdido. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo, se ele não estiver em nós, não é que o Espírito Santo está aqui na igreja com a gente, é claro que ele está aqui operando maravilhas, fazendo muitas coisas por nós, na sua casa, sua família, seu filho, está visitando agora a todos, trabalhando. Mas nós precisamos estar em comunhão com ele em todos os lugares. Porque sem esse Espírito, a morte ronda a nossa vida, irmãos. O desespero, o medo, a angústia. Por isso ele diz, não afaste de mim, não retires de mim o teu Espírito. Torna-me dar a alegria que eu perdi, a alegria da tua salvação. Porque Davi foi colocado no trono por Deus. Ele era um pastor de ovelhas, desconhecido. O Senhor diz, eu te tirei lá de trás das ovelhas que você pastoreava e fiz de você um rei de Israel. E daí ele pôs a coroa na cabeça, tal, isso, aquilo, batalha, vencia todo mundo. Davi, todo mundo cantava, alegrava, o homem era o tal. Até que uma mulher entrou na vida dele. Quer dizer, uma não, ele disse que tinha 400, mas tinha um especial, que ele dizia que era a melhor de todas elas, que era a verdadeira esposa dele, que era Batseba, a mulher do general Urias. O homem tinha 400 mulheres. Diante de Deus aqui, eu se sentindo um homem acabado, destruído, clamando ao Senhor para que o Senhor o livre, restaure a sua vida, o seu juízo. Imagino que ele passou o resto da vida escrevendo os salmos, porque os salmos dele, a maioria dos salmos que ele escreve é tudo de lamentação, tudo de arrependimento e tantas coisas mais. Os salmos é um livro maravilhoso, precisamos ler sempre. Até Jesus chama os salmos em seu socorro quando ele está na cruz. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Está lendo o Salmo 22, né? Jesus estava lembrando o Salmo 22, recitando o Salmo 22. Não é que ele estava dizendo que Deus estava abandonando ele, não. É o Salmo 22 que fala isso. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Irmãos, que o Senhor possa nos ajudar a entender bem como é viver na sua presença e na sua total dependência. Não importa os nossos pecados passados, as nossas transgressões. Esquece isso, irmão. Se Jesus não considera, por que você dá valor? Tem gente que vive do passado, né? Tem pessoas que vivem um tormento, vivem se atormentando com o passado, com isso, com aquilo. Para com isso. Nem o Senhor se interessa pelos teus pecados. Ele não senta com você, conta para mim tua história. O Senhor não quer nem saber da tua história, já sabe. Eu quero saber o que você vai fazer daqui para frente da tua vida. É isso que ele quer saber. Nós temos que nos colocar diante de Deus como Davi se colocou. Senhor, cria em mim um coração puro, um espírito reto. É assim que nós temos que pedir para ele fazer. Agora não faz não, viu? Não pede não para ele fazer, para você ver o que vai acontecer com você. Nós somos almas eternas, ninguém morre não. Depois você deixar esse mundo aqui, você vai ver para onde você vai. E lá é um lugar terrível, escuro, tem fome, tem choro, tem ranger de dentes. É um lugar muito triste, não é bom de ficar lá não, viu? Tá bem? Todos possam saber disso. Aqui é o lugar, o dia é hoje. Não é amanhã que eu vou me salvar, não, é agora. Vou deixar para o ano que vem, quando eu tiver terminado meu curso. Não faz isso não, é agora. O tempo é esse.
A palavra está te chamando, diz: Senhor, aqui estou eu. A partir de hoje vou andar nos teus caminhos. Ele abençoe a comunidade reunida aqui, os irmãos das outras cidades, e nos dê a graça de ter sempre ao nosso lado o teu Santo Espírito, para que a gente não se perca nas muitas tentações e perigos deste mundo.